Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Bondoso amigo e mestre Jesus, sabemos que temos o dever de nos tornarmos dignos da tua caridade pelo mérito do nosso próprio esforço, mas tendo fé em que a tua misericórdia é infinita, como infinita é a misericórdia do nosso Pai Celestial, dela nos valemos para suplicar-te a bênção em favor da paz, da serenidade e da fraternidade entre todos os homens. Indignos bem o sabemos, mas ainda assim te repetimos a nossa súplica. Faze que sejamos úteis na execução dos nossos humildes trabalhos de divulgação do teu Evangelho de luz. Sê conosco, agora e sempre. Em nome do Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, cumprimentamos fraternalmente a todos. Lembramos que todos podem ouvir o Sementeira Cristã a qualquer hora pela internet www.idefran.com.br, em tempo real pelos 920 kHz da Rádio Franca do Imperador ou pelo site da emissora www.radioimperador.com.br. Bom dia para você, Nara Carlone. Bom dia, João Vaz. Bom dia para você, Danilo Espuma, diretor de áudio e sonoplastia. Sementeira Cristã, a sua primeira sessão. Os espíritos superiores respondem. O Livro dos Espíritos, a questão número 704. A pergunta é: Deus, dando aos homens a necessidade de viver, fornece-lhes sempre os meios? A resposta: sim. Se o homem não os encontra, é porque não os compreende. Deus não poderia dar aos homens a necessidade de viver sem dar-lhe os meios. Por isso faz a terra produzir para fornecer o necessário a todos os seus habitantes. Porque só o necessário é útil, o supérfluo não o é jamais. Na sessão deste programa, que atende a perguntas dos ouvintes, vamos hoje à resposta formulada formulada pelo nosso prezado ouvinte Vitor Antônio, do Centro Franca. O Vitor perguntou à equipe do Idefran: já que existem outras convicções no seio da sociedade planetária, para o Espiritismo, a vinda de Jesus à Terra tem explicação no seu sofrimento com o objetivo de salvar a humanidade? Vamos ouvir a resposta, meu caro Vitor, no final deste programa. Na obra psicografada por Chico Xavier, a partir de ditados do Espírito Emmanuel, cujo título é o nome do autor, deparamos com lições de grande sabedoria, das quais nos valemos para consubstanciar o conteúdo central do programa de hoje. O espaço está cheio de incógnitas para todos os espíritos. Se os encarnados sentem a existência de fluidos imponderáveis que ainda não podem compreender, os desencarnados estão marchando igualmente para a descoberta de outros segredos divinos que lhes preocupam.
Falando dos guias espirituais, assunto que muitos poderão dispensar, dizendo que trata-se de preocupação dos espíritos e não nossa, veremos que, na verdade, muito tem a ver com o que nos cabe observar para trilharmos o bom caminho e fazer-nos efetivamente felizes. Os guias invisíveis do homem poderão de forma alguma afastar as dificuldades materiais dos seus caminhos sobre a face da terra. Quando falamos, portanto, da influência do Evangelho nas grandes questões sociológicas da atualidade, apontamos às criaturas um corpo de leis, sob o qual devem nortear as suas vidas na face planetária. O chefe de determinados serviços recebe regularmente a equipagem necessária dos seus superiores que ele deverá pôr em prática na administração. Nossas atividades são de colaboração com os nossos irmãos no domínio do conhecimento desses códigos de justiça e de amor, a cuja base se voltará necessariamente à legislação do futuro. Os espíritos não voltariam à Terra apenas para dizerem aos seus companheiros das beatitudes eternas nos planos divinos da imensidade. Todos os homens conhecem a fatalidade da morte e sabem que é inevitável a sua futura mudança para o plano do espírito. E agora, mais do que nunca, quando as esferas superiores da espiritualidade nos advertem da necessidade de enquadrarmos-nos nas condições indispensáveis à promoção do planeta à condição de mundo regenerador, é hora da consciência plena de fraternidade e de amor. Já não podemos alegar ignorância dos chamamentos espirituais que renovam os ensinamentos de Jesus. Já não temos o direito de negar a consciência da luz no fim do túnel das adversidades que nos impõe sofrimento à custa de reflexos implacáveis das atitudes infelizes, que até então nos satisfaziam as ambições materialistas. O Espírito Emmanuel diz: todas as criaturas estão fadadas a conhecer aquilo que já conhecemos. E nós estamos fadados a conhecer aquilo que já conhecem aqueles que se acham à nossa frente na senda evolutiva. Por isso, para os que estão no chão planetário, a nossa palavra é para que a Terra vibre conosco nos ideais sublimes da fraternidade e da redenção espiritual. Se falamos dos mundos felizes, é para que o planeta terreno seja igualmente venturoso. Se dizemos do amor que enche a vida inteira da criação infinita, é para que o homem aprenda também a amar a vida e os seus semelhantes. Se discorremos acerca das condições aperfeiçoadas da existência em planos já redimidos do universo, é para que a Terra ponha em prática essas mesmas condições. Vamos interromper a apresentação do tema central do nosso programa de hoje para o nosso momento musical para reflexão de Saint-Saëns, com a Orquestra de Câmara RGE, regência de Henrique Simonetti, o Cisne.
Os códigos aplicados em outras esferas mais adiantadas, baseados na solidariedade universal, deverão, por sua vez, merecer aqui na Terra a atenção e os estudos necessários. O orbe terreno não está alheio ao conceito universal de todos os sóis e de todas as esferas que povoam o universo sem fim. Parte integrante da infinita comunidade dos mundos, a Terra conhecerá as alegrias perfeitas da harmonia da vida. E a vida é sempre amor, luz, criação, movimento e poder. Os desvios e os excessos dos homens é que fizeram do vosso planeta a mansão triste das sombras e dos contrastes. Fluidos misteriosos ligam a Deus todas as belezas da sua criação, perfeita e inimitável. Os homens terão, portanto, o seu quinhão de felicidade imorredoura, quando estiverem integrados na harmonia com o seu Criador. Os sóis mais remotos e mais distantes se unem ao vosso orbe de sombras através de fluidos poderosos, intangíveis, invisíveis. Há uma lei de amor que reúne todas as esferas no seio do espaço universal. Como existe essa força ignorada de ordem moral, mantendo a união dos membros sociais nas coletividades humanas, a Terra é, pois, componente da sociedade dos mundos. Assim como Marte e Saturno já atingiram um estado mais avançado em conhecimentos, melhorando as condições de suas coletividades, a vossa Terra tem igualmente o dever de melhorar-se, avançando pelo aperfeiçoamento das suas leis para o estágio superior no plano universal. Os homens, portanto, não devem permanecer envaidecidos diante das nossas descrições. O essencial é meter mãos à obra, aperfeiçoando cada qual o seu próprio coração primeiramente, e afinando-se com a lição de humildade e de amor do Evangelho, transformando em seguida os seus lares, as suas cidades e os seus países, a fim de que tudo na terra respire a mesma felicidade e a mesma beleza dos mundos elevados. É assim, meu ouvinte, que a partir do preâmbulo que acabamos de ler e que fala das tarefas dos guias espirituais, e valendo-se da sublimidade psicográfica de Chico Xavier, Emmanuel passa a dissertar sobre importantes questões que preocupam a humanidade. Inicia ele falando das almas enfraquecidas, dizendo: minhas palavras de hoje são dirigidas aos que ingressam nos estudos espiritistas, forçados pelos sofrimentos impiedosos. No auge das suas dores, recorreram ao amparo moral que lhes oferece a doutrina e sentiram que as tempestades abrandaram. Seus corações reconhecidos voltam-se então para as coisas espirituais. Todavia, os tormentos não desapareceram. Passada uma trégua ligeira, os prantos recomeçaram. Experimentando as mesmas torturas, sentem-se vacilantes na fé e já sem o entusiasmo das primeiras horas, é comum ouvirem-se as suas exclamações: já não tenho mais fé, já não tenho mais esperanças. Invencível abatimento invadem-lhes os corações e, enfraquecidos na luta, desamparados na sua vontade vacilante e na sua inércia espiritual. Essas almas não puderam penetrar o espírito da doutrina, vagando apenas entre as águas das superficialidades. Mas o moderno espiritualismo não vem revogar as leis diretoras da evolução coletiva. As suas concepções avançadas representam um surto evolutivo da humanidade, uma época de mais compreensão dos problemas da vida, sem oferecer talismãs ou artes mágicas com a pretensão de derrogar as leis da natureza. Desvenda ao homem um fragmento dos véus que encobrem o destino do ser imortal e ensina-lhe que a luta é o veículo do seu progresso e da sua redenção.
traz consigo o nobre objetivo de enriquecer, com suas benditas claridades, os homens que as aceitam, longe da vaidade de prometer-lhes fortunas e gozos terrestres, bens temporais que apenas servem para fortificar as raízes do egoísmo em seus corações, agrilhoando-os à fase brava das gerações dolorosas. Pergunta-se às vezes por que razão não obstam os espíritos esclarecidos, em que todos os tempos acompanham carinhosamente a marcha dos acontecimentos do planeta Terra, as guerras que dizimam milhões de existências e empobrecem as coletividades, influenciando os diretores dos movimentos subversivos nos seus planos de gabinetes. Agora, no Sementeira Cristã, abrimos um parêntese para o nosso momento musical mediúnico. Autoria do espírito de Ataúfo Alves, pela psicografia de Jorge Risini, na voz de Gilberto Santa Maria, O Perdão. O amor, na sua mais alta expressão. Não, eu não me engano, humanidade, é sublime a caridade, mais divino é o perdão. Eu sei como é grande o seu valor, o perdão na verdade é o amor, na sua mais alta expressão. Ele pode até mudar o só o perdão nos faz livres, mesmo precaros numa cruz, como fez nosso Senhor Jesus. Mesmo pregados numa cruz, como fez nosso Senhor Jesus, como fez nosso Senhor Jesus, como fez nosso Senhor Jesus. Inquire-se o porquê das existências amarguradas e aflitas de muitos dos que se dedicam ao espiritismo, dando-lhes o melhor de suas forças e sempre torturados pelas provas mais amargas e pelos mais ácidos desgostos.
Daqui, diz o mentor, contemplamos melancolicamente essas almas desesperadas e desiludidas que nada sabem encontrar além das puerilidades, das futilidades da vida. Quando desencarna, não entra o espírito na posse de poderes absolutos. A morte significa apenas uma nova modalidade de existência, que continua sem milagres e sem saltos. É necessário encarar-se a situação dos desencarnados com a necessária naturalidade. Não há forças miraculosas para os seres humanos, como não existem igualmente para os espíritos desencarnados. O livre-arbítrio relativo nunca é descartado, nem no encarnado, nem no desencarnado. Em conjunto, somos obrigados, em qualquer plano da vida, a trabalhar pelo nosso próprio adiantamento. Faz-se preciso que o homem reconheça a necessidade da luta como a do pão cotidiano. A crença deve ser a bússola, o farol, nas obscuridades que o rodeiam na existência passageira, e a prece deve ser cultivada, não para que sejam revogadas as disposições da lei divina, mas a fim de que a coragem e a paciência inundam o coração de fortaleza nas lutas árduas, porém necessárias. A alma, em se voltando para Deus, não deve ter em mente senão a humildade sincera na aceitação de sua vontade superior. Almas enfraquecidas que têm muitas vezes sentido sobre a fronte o corpo frio da adversidade, que têm vertido lágrimas nas jornadas difíceis, em estradas de sofrimentos rudes, devem buscar na fé os imperecíveis tesouros. Bem sei a intensidade da angústia e da resistência ao desespero. Ânimo e coragem. No fim de todas as dores, abre-se uma aurora de ventura imortal. Dos amargores experimentados, das lições recebidas, dos ensinamentos conquistados à custa de insano esforço e de penoso trabalho, tece a alma a sua auréola de eternidade gloriosa. Eis que os túmulos se quebram, e da paz cheia de cinzas e sombras dos jazigos emergem a voz comovedora dos que chamamos mortos. Escutai-as. Ela vos diz da felicidade do dever cumprido, dos tormentos da consciência nos desvios das obrigações necessárias. Orai, trabalhai e esperai. Palmilhai todos os caminhos da prova com destemor e serenidade. As lágrimas que dilaceram, as mágoas que pungem, as desilusões que fustigam o coração constituem elementos atenuantes da vossa imperfeição, no Tribunal Supremo, onde pontifica o mais justo, magnânimo e íntegro dos juízes. Sofrei e confiai, que o silêncio da morte é o ingresso para uma outra vida, onde todas as ações estão contadas e gravadas, as memórias, expressões dos nossos pensamentos. Amai muito, embora com amargos sacrifícios, porque o amor é a única moeda que assegura a paz e a felicidade no universo. Abordando a essência do Evangelho, Emmanuel afirma que descrição alguma fornece imagem mais justa do poder daquele a quem todos os espíritos da terra rendem culto do que a de João no seu Evangelho, iniciada com a expressão "No princípio era o Verbo". Jesus, cuja perfeição se perde na noite dos tempos, personificando a sabedoria e o amor, tem orientado todo o desenvolvimento da humanidade terrena, enviando seus iluminados mensageiros em todas as eras, aos agrupamentos humanos, e assim como presidiu à formação da Terra, dirigindo-o como divino inspirador a quantos colaboraram na tarefa de elaboração geológica do planeta e da disseminação da vida em todos os laboratórios da natureza, desde que o homem conquistou a racionalidade,
vem lhe fornecendo a ideia da sua divina origem, o tesouro das concepções de Deus e da imortalidade do Espírito, revelando-lhe em cada época aquilo que sua compreensão pode abranger. Em tempos remotos, quando os homens fisicamente pouco diferenciavam dos macacos, suas manifestações de religiosidade eram as mais bizarras, até que, transcorridos os anos, no labirinto dos séculos, vieram entre as populações da Terra os primeiros organizadores do pensamento religioso que, de acordo com a mentalidade geral, não conseguiram escapar das concepções da ferocidade que caracterizavam aqueles seres recém-chegados do egoísmo animalesco, da irracionalidade. Com o nascimento de Jesus, há como que uma comunhão direta do céu com a terra. Estranhas e admiráveis revelações perfumam as almas e o enviado de Deus oferece aos seres humanos toda a grandeza do seu amor, da sua sabedoria e da sua misericórdia. Aos corações abre-se nova torrente de esperanças, e a humanidade, na manjedoura, no Monte Tabor e no Calvário, sente as manifestações da vida celeste, sublime em toda a sua glória e espiritualidade. Com o tesouro dos seus exemplos e das suas palavras, deixa o Mestre entre os homens a sua boa nova. O Evangelho do Cristo é o resumo de todas as filosofias que procuram aprimorar o espírito, norteando-lhe a vida e as aspirações. Jesus foi a manifestação do amor de Deus, a personificação de sua bondade infinita. Raças e povos ainda existem que desconhecem o Evangelho, porém, não ignoram a lei de amor na sua doutrina, porque todos os homens receberam, nas mais remotas regiões da terra, as irradiações do seu Espírito misericordioso através das palavras inspiradas dos seus mensageiros. O Evangelho do Divino Mestre ainda encontrará, por algum tempo, a resistência das trevas. A má-fé, a ignorância, os interesses financeiros na religião, o império da força conspirarão contra ele. Mas tempo virá em que a sua ascendência será reconhecida. Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo Centro e Estação, Pegue Leve Distribuição e Supermercados, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, melhores preços para sua empresa. Distribuição Rua Carlos de Vilhena 4270, Vila Imperador. Televendas 16 3707 2870. Loja Nossa Senhora das Graças, Avenida Antônio Rodrigues Neto, número 1105. Fone 16 3724 2888. Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini, 1902. Fone 16 3723 2888. Escolas Pestalozzi, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio. Agende uma visita. Fone 3711-0100. Pestalozzi educa, humaniza e faz crescer. Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio, 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 3722-2933, com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br. Se Jesus foi a manifestação do amor de Deus,
a personificação de sua bondade infinita, nos dias de flagelo e de provações coletivas, é para a luz eterna que a humanidade se voltará, tomada de esperanças. Aí, novamente serão ouvidas as palavras benditas do Sermão da Montanha, e através das planícies, dos montes e dos vales, o homem conhecerá o caminho, a verdade e a vida. Em nossos dias, a luta, a cada momento, recrudesce sobre a face do mundo. Inúmeras causas a determinam, e Deus permite que ela seja intensificada em benefício de todos os seus filhos. Todas as classes são obrigadas a grandes trabalhos, mormente aos trabalhos intelectuais, porquanto procuram com afinco a solução da crise generalizada em todos os países. Ponderando sobre a grande soma dos males atuais, todas as comunidades terrenas buscam remédios para suas preocupações, espantadas com a situação econômica dos povos, cuja precariedade recai sobre a vida das individualidades, multiplicando as suas angústias na luta pelo pão cotidiano. O quadro material que se verifica na Terra não foi formado pela vontade do Altíssimo. Ele é o reflexo da mente humana, desvairada pela ambição e pelo egoísmo. O céu admite apenas que o mundo sofra as consequências de tão perniciosos elementos, porque a experiência é necessária, como chave bendita que abre as portas da compreensão. Cada um, pois, medite no quinhão de responsabilidade que lhe toca, e não recuse o trabalho que eleva para as alturas. Nos momentos das dificuldades, há quem despreze as lutas mergulhando em nociva impassibilidade ante os combates que se travam no seio de todas as coletividades humanas. A indiferença anula na alma as suas possibilidades de progresso e impede os seus germens de perfeição, constituindo um dos piores estados psíquicos, porque, roubando a individualidade, o entusiasmo do ideal pela vida, a obriga ao estacionamento e à improdutividade, prejudiciais em todos os aspectos à sua carreira evolutiva. Semelhante situação não pode, todavia, eternizar-se. Para todos os espíritos talhados, todos para o supremo aperfeiçoamento. Mais cedo ou mais tarde, eis que surgirá o instante da compreensão que os impele a contemplar o desiderato supremo da vida. A alma estacionária, até então refratária às lutas do progresso, sente em si as necessidades da experiência que lhe facultarão o meio de alcançar as alturas. Atira-se aí à luta com devoção e coragem. Vezes inúmeras fracassa em seus bons propósitos, porém, é nesse turbilhão de incessantes combates que ela evolui para a perfeição infinita, desenvolvendo as suas possibilidades, aprimorando seus poderes, enobrecendo-se afinal. Para os desencarnados, o primeiro dia do espírito é tão obscuro como o primeiro dia do homem o é para a humanidade. Somente sabemos que todos nós, indistintamente, possuímos germens da santidade e de virtude que poderemos desenvolver até o grau máximo da perfeição, porém, não da perfeição absoluta, porque essa só é a de Deus. Podendo conhecer a causa de alguns dos fenômenos do vosso mundo material, não conhecemos o mundo das causas que nos provocam ou que nos provocaram os efeitos que cercam a todos, os quais constituem para vós outros encarnados matéria invisível em sua substância. Se para o vosso olhar existem seres invisíveis, também para o nosso eles existem, em modalidade de vida que ainda estudamos nos seus primórdios, porquanto os planos da evolução se caracterizam pela sua multiplicidade dentro do infinito.
Aqui, reconhecemos quão sublime é a lei de liberdade das consciências, e dessa emancipação provém a necessidade da luta e do aprendizado. Integrada no conhecimento de suas próprias necessidades de aprimoramento, a alma jamais abandona a luta. Volta às existências preparatórias do seu futuro glorioso. Reúne-se aos seres que lhe são afins, desenvolvendo a sua atividade perseverante e incansável nas carreiras da evolução. Em existências obscuras, ao sopro das adversidades, amontoa os seus tesouros imortais, simbolizados nas lições que aprende devotadamente, nos sofrimentos que lhe apuram a sensibilidade. Cada etapa alcançada é um ciclo de dores vencidas e de perfeições conquistadas. Cada reencarnação é como se fosse um atalho nas estradas da evolução. Por esse motivo, o ser humano deve amar a sua existência de lutas e de amarguras temporárias, porquanto ela significa uma bênção divina, quase um perdão de Deus. A golpes de vontade persistente e firme, o espírito alcança elevados pontos na sua escalada, nos quais não mais estacionará no caminho escabroso, mas sentirá cada vez mais a necessidade de evolução e de experiência, que o ajudarão a realizar em si as perfeições divinas e previstas na sublimidade da lei da natureza, ou seja, na lei de Deus. A certa altura das suas considerações, o mentor maior de Chico Xavier, Emmanuel, pondera sobre os espíritos felizes, dizendo que são bem-aventurados todos aqueles que, ao darem os derradeiros passos no seu caminho, encontram a alvorada da paz, a luminosa paz. Nos celeiros da luz, reconhecem o pão da verdade e da sabedoria, porque bem souberam cumprir suas obrigações morais. Na sombra das árvores magnânimas que plantaram com seus atos de caridade, de fé e de esperança, repousam a cabeça dilacerada nos amargores da terra. Divinas inspirações descem das alturas sobre as suas mentes, que iluminam como tabernáculos sagrados e, interpretando fielmente as disposições da vontade diretora do universo, transformam-se em mensageiros de Deus. E, finalmente, dirige-se aos que lhe lerem as sábias considerações, chamando-os de meus irmãos. Homens, meus irmãos, considerai a fração de tempo da vossa passagem pela terra. Observai o exemplo das almas nobres, que em épocas diferentes vos trouxeram a palavra do céu na vossa ingrata linguagem. Suas vidas estão cheias de sacrifícios e dedicações dolorosas. Não vos entregueis aos desvios que conduzem ao materialismo dissolvente. Olhando o vosso passado, que constitui o passado da vossa e da própria humanidade, uma cruciante amargura domina o vosso espírito. Atrás de vós, a desilusão religiosa, ante os problemas da evolução, vos impele à descrença e ao egoísmo. Muitos se recolhem nas suas posições de mando e há uma sede generalizada de gozo material, com a perspectiva do nada, que a maioria das criaturas acredita encontrar no caminho silencioso da morte. Mas eis que, substituindo as religiões que faliram, à falta de cultivadores fiéis, ouve-se a voz do Espírito da Verdade em todas as regiões da terra. Os túmulos falam, e os vossos bem-amados vos dizem das experiências adquiridas e das dores que passaram. Eis aí a sublime união entre o céu e a terra. Vinde ao banquete espiritual, onde a verdade domina em toda a sua grandiosa excelsitude. Vinde sem desconfiança, sem receios,
não como novos Tomés, mas como novas almas necessitadas de luz e de liberdade. Não basta virdes com o espírito de crítica, é preciso trazerdes um coração que saiba corresponder com sentimento elevado a um raciocínio superior. Outros mundos vos esperam na imensidade, onde os espíritos realizam os fenômenos de sua eterna trajetória. Dilatai vossa esperança, porque um dia chegará em que na terra havereis de abandonar o exílio onde chorais como seres desterrados. Que todos vós possais, no pôr do sol da existência, contemplar no céu da vossa consciência estrelas resplandecentes da paz que representará a vossa glorificação imortal. Sementeira Cristã apresenta a seguir Em Nossa Dimensão. Apresentação do nosso companheiro Vicente Benatti. Ouvintes, bom dia. Um convite especial. O Centro Espírita Cristo Consolador convida a todos para a sua primeira Semana Espírita de Patrocínio Paulista, que fará realizar do dia 9 a dia 14 de setembro próximo. No dia 9 falará o Dr. Ricardo Oliveira Bessa, de Franca, sobre o tema A Cura pela Fé. No dia 10, Roosevelt Thiago Andofato, de Barra Bonita, São Paulo, desenvolverá o tema Terapia Antiqueixa. No dia 11, o Dr. Eliseu Florentino da Mota Júnior, com o tema O que é Deus? No dia 12, Sidney Francese Fernandes de Bauru, São Paulo, com o tema Vida Além da Vida. No dia 13, Ivo Indiano de Oliveira, de Franca, com o tema Dr. Cleomar, História de uma Vida. No dia 14, Ademir Francisco Beber, de Toledo, Paraná, falará sobre o tema Por que o Espiritismo? Durante a primeira semana do Livro Espírita de Patrocínio Paulista, haverá venda de livros com descontos especiais. Repetimos, no período do evento, de 9 a 14 de setembro próximo. O endereço do Centro Espírita Cristo Consolador, Rua Tenente Joaquim Cândido, 1150, Vila Ípica, Patrocínio Paulista. Primeiro encontro de saúde e espiritualidade de Franca. Trata-se de um evento da Associação Médica Espírita de Franca e será realizado no dia 17 deste mês, no Salão Anália Franco, da Escola Pestalozzi, Centro. Atenção para a programação. Às 8 horas, abertura com apresentação artística. 8 horas e 30 minutos, palestra pela doutora Solange Batalhão, da AME de Ribeirão Preto. Tema, Por que adoecemos? 9 horas e 15 minutos, Dr. Rodolfo Moraes. Tema, A Dor, sabe a professora. Às 10 horas e 15 minutos, doutora Maria Fátima Borges, da AME de Uberaba, Minas Gerais, com o tema Diabetes e Espiritualidade. 11 horas, discussão. 11 horas e 30 minutos, intervalo para o almoço. 14 horas, aspectos científicos da mediunidade, pelo Dr. Tácito Sourlon, da AME Ribeirão Preto. Às 14 horas e 45 minutos, Fogo Selvagem, Alma Domada, pela doutora Nádia Marconi de Luz Lima, da AME Franca. Às 15 horas e 30 minutos, A Tua Fé Te Curou, palestrante o Dr. Rubens Pereira dos Santos, de Franca. Às 16 horas e 15 minutos, discussão e encerramento. As inscrições podem ser feitas no IDEFRAN, no Hospital São Joaquim, Setor Unilar, a Escola Pestalozzi Centro, ou por e-mail amefrancasp@gmail.com. Se antecipadas, o investimento será em R$15, e se no local, R$20. Estamos às portas da 22ª Confrade, Confraternização Regional da Família Espírita, e a data será 18 deste mês de agosto. O local será a Escola Pestalozzi, Unidade 2, da Vila Santa Helena. Abertura com apresentações artísticas. Palestra Jamiro Santos Filho, de Araguari, Minas Gerais, com o tema Estudos em Salas. Contará com monitores da USE Batatais. Outros temas: filhos, casamento e responsabilidade,
tecnologia e família, vícios, necessidades materiais. Seminário Pinga Luz, educação e família. Facilitadores: Maria Elizabeth Tercal e Pedro Diane. Terá almoço fraterno. As inscrições podem ser feitas em todas as instituições espíritas da USE Franca. Adultos, R$ 6. Crianças de 6 a 10 anos, R$ 3. O tema da música Reencontro do Zé Ferreira, que foi apresentado no último dia 27/7 no Teatro Judas Iscariote, durante o festival Pré-FECEF, serviu de apoio à reunião das famílias designadas Ferreirada Puro Sangue. A Fazenda Bela Vista, ontem, dia 3 de agosto, recebeu dezenas de pessoas. Acolheram a reunião em trajes típicos desta época do ano e celebraram a convivência fraterna à luz da doutrina espírita. A Fazenda Bela Vista, que lembra desta época o casal Irma e José Alves Ferreira, fundaram no local o Centro Espírita Maria Barini, fato raro nos anais espíritas desta região do estado de São Paulo. Ali era um ponto de referência para tantas famílias da área rural, confrades como José Russo, Dr. Tomás Novelino e familiares da médium notável Maria Barini, receitista, compareceram e ensinaram e ilustraram postulados espíritas. A resposta de hoje são familiares dando continuidade àquele trabalho espírita e voltam a se reunir anualmente para um desempenho da doutrina espírita pela recreação e a convivência saudável a serviço do bem em tantas áreas do conhecimento. Senhores ouvintes, tenham todo um bom dia. Até a próxima audição. Obrigado. Um clube de livro é a maneira mais barata de você ler, estudar e enriquecer a sua própria biblioteca e também presentear. Os preços de clube são muito menores, como consequência da pressão do momento da compra junto às editoras e distribuidoras, em virtude da grande quantidade adquirida. Torne-se associado do Clube do Livro Espírita de Franca, que é o único que distribui mensalmente 4 títulos diferentes, portanto, oferecendo 4 opções aos associados. Mas o associado pode adquirir os 4 livros em circulação no mês, como pode também adquirir livros referentes à sobra de meses anteriores pelo preço atual do clube. São romance, filosofia, ciência, estudo, mensagens infantis, autoajuda, etc. Os livros podem ser retirados no Idefran ou, se você desejar, serem entregues no local que indicar, mediante o acréscimo de uma taxa de entrega, desde que no perímetro de entrega de Franca. Inscreva-se idefran@idefran.com.br ou ligue DDD 16 3721-8282, ou melhor ainda, dê-nos a alegria da sua presença. Idefran, Rua Major Claudiano, 2185, Centro, Franca. Espíritos benfeitores. Encontrarás espíritos benfeitores que te instruirão no dever a cumprir. Imperioso, porém, compreendas que se eles te oferecem o rumo, a ti pertence a caminhada. A luz que te amplia a visão não se furta o serviço dos pés. Faze-te, sobretudo, instrumento deles, para que, em te auxiliando, possam igualmente agir em auxílio de outros. Prepara-te a ser mais útil. Se percebeste a luz da nova revelação, podes efetivamente estendê-la. Serás apoiado
na medida que prestes apoio. Dá e receberás. Aprende, sem delonga, que os emissários do Senhor, quanto mais perto do Senhor, mais compreendem e mais amam. Deixa que a caridade constante e ardente se te irradie do coração. O amor e a felicidade são herança de todos os filhos de Deus. Mas, se o remédio é particularmente endereçado ao enfermo, a maior proteção é devida ao mais fraco. Os enviados da providência concedem-te as bênçãos da providência, no entanto, esperam que saibas distribuí-las. Eles querem abençoar com os teus ensinamentos e operar com as tuas mãos. Acolhem-te no regaço a afeição dos pais amorosos que almejam retratar-se nos filhos. Anseiam de tal modo pela edificação do reino de Deus no mundo que se esforçam para que estejam neles tanto quanto eles estejam em ti. À vista disso, não te digas inútil. Melhora-te e serve. Felicita-te e troca. Amor é fusão. Os mensageiros divinos aspiram permutar as forças deles com as tuas na recíproca transfusão de ideias e esperanças, a fim de que os céus desçam à terra e a terra se eleve aos céus. Tenha cuidado, pois, e não magoar ninguém com suas ações, nem com suas palavras. Aprenda a dizer o não de tal forma que não melindre. Não seja ríspido, nem demonstre intolerância. Compreenda o ponto de vista dos outros, que têm tanto direito quanto você de ter a sua opinião própria. É chegada a hora de pergunta e resposta. Hoje, quem vai ouvir resposta à pergunta que formulou a equipe do Idefran é o nosso prezado ouvinte Vitor Antônio, do Centro Franca. O Vitor perguntou: a moral de Jesus seria bastante para nortear os homens? E já que existem outras convicções no seio da sociedade planetária, para o Espiritismo, a vinda de Jesus à Terra tem explicação no seu sofrimento com o objetivo de salvar toda a humanidade? Vamos ouvir a resposta, meu caro Vitor, preparada em gravação pelo nosso companheiro Felipe Salomão. A doutrina espírita considera a moral de Jesus o mais elevado roteiro para a vida humana aqui na Terra. Segundo o Livro dos Espíritos, o maior exemplo e guia que Deus nos deu é Jesus. Portanto, a moral ensinada por Jesus é mesmo o roteiro que nos deve orientar. A vinda de Jesus à Terra, enviado por Deus, significa a vinda da orientação, do ensinamento, de tudo o que nós necessitamos para podermos melhor viver na face do planeta. Jesus, nosso mestre, através dos seus ensinamentos, através dos seus exemplos, sobretudo, traçou o roteiro da nossa salvação. Porque, segundo a doutrina espírita, nós mesmos é que somos os artífices da nossa felicidade ou da nossa infelicidade. Tanto é que Jesus nos afirmou: a cada um segundo as suas obras. Ora, se as nossas obras é que produzem o resultado que nós almejamos, a verdade é que nós somos mesmo os construtores da nossa salvação, da nossa liberdade. Portanto, na visão da doutrina espírita, a vinda de Jesus à Terra significou o encaminhamento da humanidade para a redenção que todos almejamos. O sofrimento de Jesus, portanto, é o maior sofrimento que se pode imaginar, porque ele saiu da presença de Deus e veio viver conosco
almas ainda muito imperfeitas, embrutecidas mesmo. Significa um grande sacrifício da parte do Senhor, porque Ele se propôs a vir à Terra para trazer-nos o exemplo da redenção que nós devíamos executar e procurar por nós mesmos. Então, o sofrimento de Jesus é imenso, se tomarmos como parâmetro a ideia de que Ele saiu da luz e veio viver nas nossas trevas, na treva da nossa ignorância. Tanto é que a sua mensagem libertadora ainda não foi compreendida até hoje. E tanto é também que Ele mesmo foi crucificado pela ignorância que nós mesmos possuímos naquela época. Então, a vida de Jesus aqui na Terra foi um verdadeiro sacrifício. Na visão do Espiritismo, entretanto, não é o sofrimento do Cristo que nos liberta. O que nos liberta são as nossas obras, são as nossas atitudes. Alguém haverá de argumentar, mas e a graça de Deus? Ora, só podemos entender a graça de Deus não como um exclusivismo para algum dos seus filhos, mas para todos. Então, se a graça pode libertar a pessoa, tem de libertar a todos, porque Jesus mesmo afirmou: nenhuma das ovelhas que meu Pai me confiou se perderá. Nenhuma. Todas estão destinadas à salvação. Salvação pelo esforço próprio, pelo empenho com que cada um se dedicar na busca da melhoria individual. Uns farão mais depressa, outros farão mais devagar. Então o Espiritismo diz que o que salva é o esforço da criatura na busca da sua própria redenção. Perguntas para esta sessão devem ser endereçadas ao IDEFRAN, Rua Major Claudiano, 2185, Centro, CEP 14.400.690, Franca, São Paulo. Você pode também perguntar pelo telefone DDD 16 3721-8282 ou por e-mail idefran@idefran.com.br. O jovem que recusa a orientação acertada dos mais velhos que lhe desejam o bem, procede qual lavrador leviano que reprova a boa semente. Com esta advertência do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o Sementeira Cristã de hoje. Obrigados pela audiência. Lembrem-se, o Sementeira Cristã pode ser ouvido também pela internet. Em tempo real, digite www.radioimperador.com.br. A qualquer tempo, www.idefran.com.br. Apresentaram João Vaz, Nara Carlone, participação de Vicente Benatti, Euri Carvalho e Felipe Salomão. Áudio e sonoplastia, Danilo Espuma. Inserção digital, Antônio Carlos Essado. Fiquem agora com a celebração de nossos irmãos católicos. IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.